trem fantasma esquecido. O parque já não tinha o mesmo brilho de antes. As luzes piscavam em lâmpadas mortas. A tinta desbotada escorria das fachadas, e o cheiro de ferrugem se misturava ao algodão doce que teimava em ser vendido por ambulantes. O brinquedo mais antigo, escondido no fundo do terreno, era o trem fantasma. Fechado por décadas e reaberto apenas como atração especial para a nova temporada. Os trilhos, enferrujados, serpenteavam para dentro de um enorme galpão de madeira e ferro, com um portão em arco. Acima da entrada, letras descascadas ainda podiam ser lidas. Viagem ao medo. O letreiro rangia ao vento, como se sussurrasse para quem ousasse se aproximar. Na noite da reabertura, filas se formaram, mas a empolgação era estranha, quase forçada. Alguns funcionários afirmavam ter ouvido ruídos durante a reforma. Correntes se arrastando, vozes infantis em meio ao vazio, risadas abafadas quando não havia ninguém lá dentro. O gerente não deu importância. Para ele eram apenas histórias de gente assustada. Quando os primeiros carrinhos foram testados, nada parecia errado. O percurso era simples. Os visitantes embarcavam, atravessavam cortinas de veludo e seguiam pelos corredores escuros, onde bonecos de papel machê surgiam em cenas de terror ultrapassadas. Um esqueleto em pé com uma foice, uma bruxa de nariz comprido, morcegos de borracha pendurados em fios quase invisíveis. Tudo parecia antiquado, mas inofensivo. Porém, à medida que os dias passavam, começaram os relatos. Visitantes reclamavam de sentir mãos frias tocando seus ombros, mesmo estando sozinhos no carrinho. Outros juravam que o trajeto mudava. Portas apareciam onde antes havia paredes, corredores se alongavam mais do que o possível. Alguns afirmaram ter visto pessoas nos cantos. Não bonecos, mas silhuetas imóveis respirando. Um adolescente, pálido de medo, saiu gritando que dentro do trem havia ouvido sua mãe chamando por ele, embora ela estivesse na fila, do lado de fora. Na terceira semana, uma garota desapareceu. Câmeras de segurança mostraram seu embarque. O carrinho percorreu os trilhos normalmente e saiu vazio do outro lado. Nenhuma filmagem interna existia. Os fios de energia queimavam cada vez que alguém tentava instalar câmeras lá dentro. O parque abafou o caso, culpando o desaparecimento a um suposto sumiço voluntário. Mas entre os funcionários, ninguém queria mais se aproximar do brinquedo à noite. Um jovem chamado Daniel, fascinado por exploração urbana e mistérios, decidiu investigar. Chegou ao parque depois do fechamento, pulou as grades enferrujadas e seguiu pelo pátio deserto. As luzes de alguns postes ainda piscavam, iluminando de forma intermitente o galpão do trem fantasma. Empurrou a entrada lateral com esforço. O rangido ecoou pelo interior, seguido por um silêncio denso. O ar estava impregnado de mofo, poeira e algo metálico como sangue antigo. O carrinho solitário descansava sobre os trilhos. A madeira dos bancos estava úmida, como se tivesse absorvido anos de respingos invisíveis. Daniel, com uma lanterna em mãos, sentou-se e deixou o carrinho deslizar para dentro da escuridão. A primeira curva revelou bonecos decadentes cobertos de teias de aranha. Um esqueleto balançava preso por um fio gasto. A bruxa tinha os olhos rachados, o nariz quebrado. O som de engrenagens tentava simular gritos, mas saía apenas um ruído metálico distorcido. Daniel registrava tudo em sua câmera. No entanto, à medida que avançava, os bonecos mudavam de lugar. Olhou para trás e percebeu que a bruxa, antes ao seu lado, agora estava posicionada alguns metros à frente, olhando diretamente para ele. Não havia mecanismos capazes de movê-la. Continuou tentando racionalizar. O carrinho balançava levemente sobre os trilhos, mas o som dos rodados parecia abafado, como se estivesse deslizando sobre algo macio, quase orgânico. Na próxima sala, cortinas pesadas caíam do teto, bloqueando a visão. Quando o carrinho atravessou, Daniel sentiu a textura. Não era tecido, mas carne fria, como pele costurada em tiras. Do outro lado, havia uma fileira de portas. Cada uma se abria lentamente conforme o carrinho passava, revelando interiores diferentes. Em uma sala de hospital com macas manchadas. Em outra, um quarto infantil iluminado por uma luz azulada, onde bonecas sem olhos estavam alinhadas. Na terceira, um espelho enorme refletia não ele, mas outra versão de si mesmo, pálida, com olhos escurecidos e boca costurada. O coração disparava. A câmera começou a falhar, gravando apenas estática. Mais adiante, o carrinho parou. Os trilhos sumiam, engolidos por uma escuridão absoluta. O silêncio era tão denso que Daniel ouvia o próprio sangue pulsar.
Então, do nada, os alto-falantes antigos ligaram-se, reproduzindo um coro infantil desafinado, cantando uma melodia de ninar. Do teto, mãos pálidas começaram a surgir, pendendo como marionetes. Algumas se mexiam, abrindo e fechando os dedos. Outras apenas balançavam. Daniel tentou levantar-se, mas o banco parecia prendê-lo, como se estivesse grudado em sua pele. O carrinho deslizou novamente, sem trilhos, levado por uma força invisível. Passou por corredores que não estavam no mapa original. Em cada curva, o ambiente se tornava mais estreito, sufocante, como se o galpão se contraísse em torno dele. As paredes respiravam, o teto escorria líquido escuro. Em certo ponto viu a garota desaparecida, sentada no chão, olhos vidrados, braços estendidos como se implorasse por ajuda. Ao esticar a mão, Daniel percebeu que o rosto dela se dissolvia, derretendo em um sorriso grotesco antes de se transformar em mais um boneco do cenário. Ele gritou, mas sua voz não saiu. O ar parecia ter sido arrancado de seus pulmões. O carrinho acelerou, mergulhando em um túnel final. O som metálico dos trilhos voltou, mas cada estalo parecia um coração batendo. No fim do percurso, luzes fracas piscavam. A saída se aproximava. Daniel sentiu alívio por um instante. Quando atravessou a última cortina, percebeu que não havia retorno. Do lado de fora, ninguém esperava. O portão estava fechado, cadeado enferrujado travando a saída. O carrinho não parou. Apenas seguiu para dentro da escuridão outra vez. Dias depois, o parque anunciou mais uma atração desaparecida. Ninguém encontrou Daniel. A câmera que ele levava surgiu em uma das salas de manutenção, mas os vídeos estavam vazios, com exceção de um único frame. Seu rosto distorcido, olhos pretos, boca aberta em silêncio eterno. E o trem fantasma continuava funcionando. Os visitantes que ousavam entrar saíam pálidos, tremendo, alguns sem conseguir explicar o que tinham visto. Outros nunca saíam, mas os que sobreviviam relatavam sempre o mesmo detalhe. Nas curvas mais escuras, quando as luzes falhavam por alguns segundos, viam um novo boneco adicionado à coleção. Um rapaz jovem, sentado em um carrinho, segurando uma câmera derretida nas mãos. Após o desaparecimento de Daniel, os boatos no parque cresceram como erva daninha. Funcionários pediram demissão, visitantes curiosos começaram a aparecer apenas para tentar espiar o brinquedo de longe, e a direção do parque fechou novamente o galpão, alegando problemas de segurança. Mas o portão nunca permanecia fechado por muito tempo. Cadeados amanheciam quebrados, correntes abertas, mesmo sem sinais de arrombamento. O interior do trem parecia chamar por novas vítimas, como se tivesse fome. Um grupo de jovens exploradores decidiu entrar, atraídos pela fama maldita do brinquedo. Com celulares e lanternas, atravessaram a entrada principal. O ar ali dentro parecia mais pesado do que o do mundo lá fora, como se cada respiração custasse mais esforço. Os carrinhos que antes descansavam em silêncio, agora os aguardavam alinhados, em posição, como se esperassem passageiros. Eles embarcaram. O primeiro trecho foi igual ao de sempre. Bonecos decadentes, cenários de terror ultrapassados. Mas logo o percurso começou a mudar. Trilhos bifurcavam-se, levando cada carrinho para uma direção diferente. Os jovens se separaram sem conseguir evitar. Um deles seguiu por um corredor de paredes cobertas de espelhos. Seu reflexo não o imitava. Movia-se com atraso, sorrindo quando ele não sorria, piscando quando seus olhos estavam abertos. No último espelho, não havia mais reflexo humano. Apenas um corpo decomposto, sentado no carrinho, olhando-o de volta. Outro foi levado a uma sala que imitava um hospital antigo. Macas estavam cobertas por lençóis manchados. O ar cheirava a desinfetante e sangue velho. Um dos lençóis se mexeu. Ele tentou sair. Mas as rodas do carrinho estavam presas, forçando-o a observar enquanto o pano escorregava e revelava um corpo inchado, com a boca costurada. O corpo respirava. O terceiro caiu em um túnel inundado. A água subia lentamente, molhando os trilhos. Algo se movia sob a superfície, arranhando o fundo do carrinho. Garras emergiram, puxando-o para baixo. Seus gritos foram engolidos pelo barulho da água. Nenhum deles conseguiu encontrar o outro. Os corredores mudavam constantemente, como se o brinquedo estivesse vivo, remodelando-se para aprisionar suas presas. Vozes sussurravam nomes, às vezes imitando a voz de familiares. Portas batiam sozinhas. Lanternas falhavam, deixando breves intervalos de escuridão em que formas altas, distorcidas, espiavam de perto. No final, apenas um jovem conseguiu avançar até a suposta saída.
viu a cortina que separava o interior do parque. O carrinho deslizou para frente. Ele estendeu a mão, quase tocando o ar da noite. Mas do outro lado não havia o parque. Havia apenas mais um galpão, idêntico, com as mesmas fachadas de madeira apodrecida e o mesmo letreiro em arco, repetido infinitamente como um espelho sem fim. O carrinho não parou. Continuou a girar, entrando e saindo de saídas que nunca levavam para fora. O garoto enlouqueceu, os olhos fixos no ciclo eterno, até que seu carrinho sumiu em uma curva, engolido pela escuridão. Na semana seguinte, o parque foi fechado de vez. Grades erguidas, o terreno lacrado. O trem fantasma, entretanto, permanecia lá dentro, imóvel por fora, mas ativo em sua fome silenciosa. Alguns moradores afirmavam ouvir gritos abafados vindos do galpão durante a madrugada. Outros diziam ver os carrinhos andando sozinhos, carregando passageiros invisíveis. Anos depois, quando o parque já estava abandonado e em ruínas, exploradores urbanos ainda arriscavam invadir. Alguns voltavam aterrorizados, jurando ter visto novas figuras de cera no interior. Bonecos que se pareciam demais com pessoas reais desaparecidas. Outros nunca voltavam. E assim, o trem fantasma continuava a crescer, engolindo vidas e transformando-as em parte de sua cenografia grotesca. Seu destino final nunca era a saída. Sempre havia mais um corredor, mais uma curva, mais um túnel à frente. Um ciclo eterno, impossível de quebrar. Porque o brinquedo não era apenas madeira, ferro e bonecos antigos. Era um organismo vivo, alimentado pelo medo. E cada pessoa que se aventurava em seus trilhos tornava-se parte dele, para sempre. A transmissão que nunca terminou. Havia um silêncio peculiar no sótão da antiga casa dos meus avós. O pó se acumulava sobre caixas de madeira, móveis cobertos por lençóis amarelados e livros cujo cheiro parecia ter ficado preso entre as páginas por gerações. Eu nunca tinha subido até lá sozinho, mas naquela noite, enquanto a tempestade rugia do lado de fora, algo me chamou. Uma espécie de pressão no ar, um convite mudo que me empurrava para os degraus rangentes. Entre quinquilharias esquecidas, encontrei o objeto que parecia ser o coração pulsante daquele espaço. Um rádio antigo, grande, de madeira escura, com botões de metal gastos e uma tela de vidro onde o ponteiro das frequências estava congelado. Lembro-me de tê-lo visto antes em fotografias amareladas da infância de meu pai. Ele sempre dizia que aquele rádio não funcionava há décadas, desde antes mesmo de seu nascimento. Mas naquela noite, ele estava ligado. As válvulas internas emitiam um brilho fraco e avermelhado, como brasa, e um zumbido baixo preenchia o ar. Nenhum cabo estava conectado à tomada. Mesmo assim, a máquina respirava. O ponteiro vibrava suavemente, indo de um lado ao outro, até que finalmente se deteve em uma frequência que não estava marcada na escala. E então as vozes começaram. Não eram vozes comuns, mas gemidos, súplicas, lamentos de dor sufocada. Sons humanos, entrecortados por estática, como se tivessem atravessado décadas de poeira e esquecimento para chegar até ali. Um frio intenso percorreu minha espinha quando percebi que não se tratava de música, nem de um programa de rádio. Eram choros de pessoas. Algumas frases surgiam, nítidas o suficiente para serem entendidas. Está escuro demais. Não consigo sair. Alguém, por favor. Os sons não pareciam encenados. Havia desespero genuíno naquelas vozes. Fiquei horas ali, ouvindo, incapaz de desligar o aparelho. A tempestade lá fora abafava os ruídos da casa, e cada súplica parecia se tornar parte da própria estrutura das paredes. Quando finalmente criei coragem para tocar nos botões, o rádio respondeu sozinho, mudando de frequência, revelando novas vozes. Cada estação oculta parecia aprisionar um grupo diferente de pessoas. Algumas falavam em línguas que eu não reconhecia. Outras apenas choravam, em uníssono, criando um coro de dor que me fez tapar os ouvidos. Na manhã seguinte, desci do sótão como se estivesse em transe. Tentei contar ao meu pai, mas ele apenas riu, dizendo que aquele rádio tinha pertencido ao bisavô e que já ouvira histórias estranhas sobre ele. Segundo as lendas familiares, nas décadas de 1950 e 1960, vizinhos desaparecidos foram ouvidos no rádio, semanas depois de sumirem. As famílias reconheciam as vozes, mas ninguém ousava investigar mais a fundo. Passei os dias seguintes obcecado. Todas as noites eu subia ao sótão, esperando que o rádio voltasse a se acender. E ele nunca falhava. Sempre à mesma hora. Sempre com uma nova transmissão. Certo dia, ouvi algo que mudou tudo.
Uma voz que parecia diferente das demais, mais nítida, quase presente no ambiente, chamou pelo meu nome. Não havia como negar. Ela sabia quem eu era. Venha, está frio aqui. Senti minhas pernas fraquejarem. Perguntei-me se teria falado em voz alta, se meu medo havia criado alucinações, mas a voz repetiu, implorando que eu a seguisse, dizendo que havia uma porta escondida, um caminho que me permitiria entrar na frequência. Naquela noite, quando desliguei o rádio, percebi que a parede atrás dele estava levemente úmida, como se algo estivesse escorrendo por dentro da madeira. Toquei a superfície e jurei ter ouvido um eco, como se atrás daquela parede houvesse um espaço oco. A obsessão se transformou em necessidade. Comecei a estudar o rádio, desmontar algumas peças, anotar cada voz e cada frase. Descobri que muitas das supostas vítimas mencionadas estavam registradas em jornais antigos como pessoas desaparecidas. Seus nomes, datas e circunstâncias coincidiam. Era impossível ser uma coincidência. O rádio não transmitia fantasmas. Ele transmitia prisioneiros de algo. Em uma das últimas noites, enquanto a tempestade voltava a assombrar os céus, as vozes se tornaram mais altas, quase histéricas. Pareciam perceber que eu estava pronto para atravessar. O ponteiro oscilou com violência e a tela do rádio começou a rachar. Do vidro partido, não saiu poeira ou fragmentos, mas um fluxo espesso de ar gélido, carregado com cheiro de terra úmida. As vozes gritavam, suplicavam, algumas pedindo para eu não entrar, outras implorando que eu me juntasse a elas. No meio da confusão, ouvi novamente meu nome, mais forte que qualquer outro som. A parede atrás do rádio tremeu. Uma fissura surgiu, revelando uma escuridão absoluta sem fundo visível. Aos poucos percebi que não estava mais sozinho no sótão. Sombras se moviam nos cantos, moldadas pela estática que vazava do rádio. Seus contornos lembravam pessoas, mas distorcidos, como se tivessem sido arrancados de uma gravação defeituosa. Seus rostos, quando se aproximavam, eram apenas borrões de dor. E então compreendi. O rádio não era apenas um transmissor, era uma porta. Tudo ao meu redor vibrava, e meu corpo parecia cada vez mais leve, como se fosse sugado pelo som. As vozes se multiplicaram em um coro ensurdecedor, me chamando, me arrastando para dentro daquela escuridão. Fechei os olhos e senti a pele ser tocada por dedos frios, múltiplos, que puxavam cada parte de mim em direções diferentes. O cheiro de ferro, mofo e eletricidade queimava minhas narinas. Eu não sabia se ainda estava no sótão ou se já tinha atravessado para o outro lado. Quando abri os olhos, vi apenas uma vasta planície cinzenta, coberta por névoa, onde incontáveis figuras humanas caminhavam em círculos, chorando. Elas olhavam para mim com olhos vazios, implorando silenciosamente que eu as libertasse. Entre elas, reconheci alguns rostos das fotos antigas dos jornais que eu havia pesquisado. Mas algo estava errado, muito errado. No horizonte, a estática formava uma muralha viva, pulsante, e dela surgia uma figura colossal, feita de vozes entrelaçadas. Cada passo que dava fazia as pessoas caírem de joelhos, gritando em dor. A coisa se aproximava lentamente e percebi que era ela quem mantinha todos ali, aprisionados em uma transmissão infinita. Antes que pudesse reagir, senti um puxão violento e despertei de volta no sótão, caído no chão, ofegante. O rádio estava em silêncio, a parede intacta, mas algo permanecia. Agora, sempre que o silêncio é profundo demais, ou quando a estática da TV invade o ambiente, eu ouço as vozes. Não só do rádio, mas em todo lugar. Pedidos de ajuda, gemidos, suspiros quebrados. Às vezes elas falam novamente meu nome. E sei que, em breve, o rádio voltará a ligar sozinho. Da próxima vez, talvez eu não tenha escolha a não ser atravessar de vez. Os dias que se seguiram àquela noite foram diferentes. Eu não ouvia mais apenas vozes no rádio. Agora elas surgiam em tudo. No sussurro do vento entre as árvores, no zumbido da eletricidade da casa, no chiado breve antes de uma ligação telefônica se completar. A transmissão havia ultrapassado os limites do sótão. As vozes me chamavam, imploravam, e com o tempo comecei a perceber que algumas não pediam socorro. Algumas me orientavam, como se soubessem que eu estava destinado a atravessar completamente para o outro lado. Foi em uma madrugada de outono, enquanto a chuva batia na janela, e a escuridão parecia mais espessa que o normal, que o rádio ligou-se sozinho outra vez. Desta vez, porém, ele não esperou que eu me aproximasse. O ponteiro se moveu com violência, os botões giraram, e o som de estática tomou todo o sótão. A parede atrás dele tremeu, e a fissura que eu havia visto antes voltou a se abrir. Dessa vez não resisti. A escuridão me engoliu por inteiro,
E a sensação foi como mergulhar em um mar gelado de vozes. Meu corpo não pesava, mas também não era leve. Eu era apenas som, apenas presença, atravessando camadas de estática até me ver novamente naquela planície cinzenta, onde milhares vagavam. As figuras ao meu redor não eram fantasmas comuns. Eram ecos humanos, fragmentos presos em uma gravação infinita, condenados a repetir sua dor. Eu podia ouvir a história de cada um. Uma menina perdida nos anos 1950, um soldado desaparecido, um grupo inteiro de passageiros de um trem que nunca chegou ao destino. Suas vozes misturadas formavam um coro incessante que impregnava o ar. No horizonte, a muralha de estática ainda se erguia, pulsante. E lá estava ele. A entidade colossal, feita de camadas de vozes entrelaçadas, caminhava lentamente em direção às massas. Seus contornos mudavam a cada segundo, como se milhares de rostos e bocas se formassem e desfizessem em sua superfície. Quando ela falava, o chão tremia e todos caíam de joelhos. Você chegou, disse a coisa, mas não em palavras. Era como se todas as vozes desaparecidas se unissem para formar uma só sentença. Meu corpo vibrou. Eu queria fugir, mas não havia para onde. Foi então que percebi que, diferente dos outros, eu ainda tinha forma definida. Eu não era apenas um eco, eu estava inteiro, vivo. A entidade se aproximou, e com um gesto de seus braços disformes, centenas de vozes foram arrastadas em minha direção, empurradas como ondas humanas. Seus rostos se colavam a mim, suplicando, pedindo para que eu os levasse comigo. Eu me debatia, sentindo cada grito atravessar minha mente como facas afiadas. Foi nesse momento que entendi. O rádio não era apenas uma porta de entrada. Era também uma saída. Se alguém atravessasse de volta pelo ponto certo da transmissão, poderia levar consigo as vozes aprisionadas. Mas não sem pagar o preço. A entidade se inclinou sobre mim, e seus múltiplos olhos de estática se fixaram nos meus. A voz coletiva sussurrou dentro do meu crânio. Você pode libertá-los, mas se o fizer, tomarei sua voz. A escolha era clara. Eu podia voltar para o meu mundo, talvez esquecer, talvez sobreviver, mas todos aqueles ecos humanos permaneceriam presos para sempre. Ou eu podia libertá-los, atravessando de volta com eles, mas perderia a minha própria voz, condenado a vagar silencioso entre duas existências. Fechei os olhos. Lembrei-me da súplica da menina, da dor nos lamentos, do desespero dos que estavam ali há décadas. Não havia como simplesmente deixá-los. Corri. Atravessei a planície cinzenta enquanto a entidade rugia atrás de mim. Milhares de vozes se agarraram a mim, fundindo-se ao meu corpo, transformando meu ser em um feixe de estática viva. A muralha se abriu, e eu mergulhei novamente pelo vazio até sentir a realidade me engolir. Acordei no sótão. O rádio queimava em chamas azuis, estalando como se estivesse sendo consumido por dentro. As paredes tremiam, as vozes ainda me rodeavam, mas agora estavam livres, espalhando-se como o vento. Uma corrente gélida atravessou a casa, e de repente tudo ficou em silêncio. Tudo, exceto eu. Quando tentei gritar, não consegui. Minha boca se abriu, mas nada saiu. Nem um som, nem um sussurro. A entidade cumprira sua promessa. Minha voz agora fazia parte da transmissão eterna. Hoje, escrevo este relato como último testemunho. Posso ouvir as vozes ainda vagando, algumas talvez finalmente em paz, outras ainda perdidas. O rádio queimado permanece em ruínas no sótão. Mas às vezes, à noite, sinto o chiado da estática vibrando dentro do meu peito. Eu sei que a transmissão não acabou, nunca vai acabar. E quando o próximo curioso encontrar os restos do rádio, ouvirá minha voz entre as demais, chamando do outro lado. O asilo do silêncio. Nunca pensei que a solidão pudesse ser tão ruidosa. Quando aceitei o emprego de auxiliar noturno no asilo Santa Cecília, achei que seria apenas mais uma etapa transitória da minha vida. Eu tinha perdido meu emprego anterior em um hospital e precisava desesperadamente de dinheiro. Não pensei duas vezes quando vi o anúncio. Procura-se atendente noturno para asilo. Funções simples, ambiente tranquilo. Mas a primeira noite mostrou que a palavra tranquilo era apenas um disfarce. O prédio era antigo, construído nos anos 1930. Fachada cinzenta, paredes grossas, corredores intermináveis e cheirando a desinfetante barato. A enfermeira-chefe, Dona Celina, me recebeu com pressa, explicando minhas funções. Verificar se os idosos estavam em suas camas, ajudar em emergências e, principalmente, manter silêncio absoluto durante a madrugada. Ela repetiu isso 3 vezes.
olhando nos meus olhos como se estivesse gravando a ordem em minha mente. Achei estranho, mas obedeci. Naquela primeira noite, durante a ronda, percebi o quanto o silêncio era sufocante. Os quartos eram pequenos, com portas semi-abertas. Alguns pacientes respiravam com dificuldade, outros gemiam baixo, mas nenhum deles falava. Nenhum. Era como se estivessem sob algum pacto invisível. Enquanto caminhava pelo corredor principal, algo me chamou a atenção. Uma porta de ferro trancada no fim do andar. Diferente das outras, essa tinha uma pequena janelinha gradeada. Olhei por dentro, mas só vi escuridão. Perguntei a Dona Celina sobre aquilo e ela respondeu secamente. Não se aproxime. Tentei não insistir. Os barulhos começaram. Eram quase 3 da manhã quando ouvi passos apressados no corredor, como se alguém corresse descalço no piso frio. Levantei rápido, pensando que algum idoso havia fugido da cama. Mas quando abri a porta não havia ninguém. O corredor estava vazio. Ainda assim ouvi um sussurro, baixo e arrastado, vindo da porta de ferro. Deixa-me sair. Meu corpo inteiro gelou. Aproximei-me devagar, tentando convencer a mim mesmo de que era apenas imaginação. Coloquei o ouvido contra a porta e o sussurro se transformou em gemidos sufocados. Como se dezenas de vozes se misturassem, implorando em coro. Afastei-me imediatamente, com o coração disparado. Na manhã seguinte perguntei a Celina sobre o que ouvira. Ela me encarou de forma dura, quase ameaçadora. Não abra aquela porta, nunca. Seja lá o que aconteça, ignore. Eu deveria ter obedecido, mas algo em mim já estava marcado. A atmosfera parecia mais pesada. Os idosos estavam agitados, alguns tremiam nas camas, olhos arregalados, como se vissem algo atrás de mim. Um deles, o Sr. Álvaro, conseguiu murmurar algumas palavras com dificuldade. A eles? Eles vêm à noite. Quis perguntar mais, mas ele começou a tossir sangue e tive de chamar a enfermeira. Sozinho novamente percorri o corredor e, como se fosse puxado por uma força invisível, parei diante da porta de ferro. A maçaneta parecia mais fria do que o metal ao redor. Novamente os sussurros. Estamos esperando. Venha. As vozes tinham diferentes tons. Homens, mulheres, até crianças. Afastei-me, mas algo dentro de mim já estava decidido. Eu precisava saber o que havia ali. Sonhei com o corredor. Sonhei com a porta aberta. Sonhei com corpos sem rosto, estendidos no chão, tentando me tocar. Acordei suado, mas não estava em casa. Estava no asilo, sentado no banco do corredor com a chave da porta de ferro em minha mão. Eu não lembrava de ter pego chave alguma. Olhei em volta. Tudo estava em silêncio absoluto. Os quartos estavam mais escuros do que de costume. Levantei e caminhei até a porta. Meu coração parecia martelar dentro da cabeça, mas minhas mãos se moveram sozinhas, colocando a chave na fechadura. O clique do giro ecoou como um trovão no vazio. A porta se abriu. Um cheiro de mofo e carne podre escapou imediatamente. A luz fraca do corredor mal iluminava o interior, mas consegui ver o suficiente. Uma sala ampla, paredes descascadas e várias camas de ferro enfileiradas. Em cada cama havia um corpo, mas não eram corpos comuns. Eram cadáveres secos, pele colada aos ossos, bocas abertas em expressões de agonia. Os olhos haviam desaparecido, deixando apenas buracos escuros. De repente, os sussurros voltaram, mas não vinham mais de trás da porta. Vinham de dentro da minha cabeça. Agora você nos vê. Agora você pertence a nós. As bocas dos cadáveres começaram a se mover. Lentamente, mas com clareza. Uma sinfonia de vozes mortas preenchendo o ar. Tentei recuar, mas meus pés estavam presos ao chão. A sala inteira pulsava como um organismo vivo. As paredes respiravam, o teto tremia, e os cadáveres começaram a se levantar. Entre eles, reconheci rostos. O Sr. Álvaro, a Sra. Madalena, pessoas que eu havia visto vivas, horas antes, em seus quartos. Todos estavam ali, deformados, sorrindo sem olhos. Corri, finalmente conseguindo me mover. Saí tropeçando pelo corredor, mas quando olhei para trás, percebi algo pior. Os corpos não ficaram na sala. Eles me seguiam. Seus passos eram lentos, arrastados, mas cada vez que piscava, eles estavam mais perto. Não lembro como cheguei em casa naquela manhã. Só sei que acordei com marcas roxas nos braços, como se mãos esqueléticas tivessem me segurado durante a noite. Voltei ao asilo na noite seguinte, contra todas as minhas vontades. Era como se algo me puxasse de volta. Mas quando cheguei, o prédio estava vazio. Nenhum idoso, nenhuma enfermeira. Apenas corredores desertos ecoando meus passos. Entrei nos quartos.
Todos os leitos estavam vazios, lençóis dobrados com perfeição. Nenhum sinal de que alguém morara ali. Caminhei até a porta de ferro. Estava escancarada. Dentro, as camas estavam vazias também. Mas havia algo escrito na parede, em letras tortas e vermelhas. Você é o próximo. Senti mãos frias tocarem meus ombros. Virei devagar. Não havia ninguém. Mas o corredor atrás de mim estava cheio de sombras humanas, imóveis, me observando. E todas elas tinham bocas abertas, prontas para sussurrar meu nome. Eu deveria ter fugido naquela noite. Deveria ter deixado o emprego, queimado o uniforme e nunca mais olhado para trás. Mas algo em mim estava acorrentado àquele lugar. O asilo me chamava. Por dias, tentei viver normalmente. Dormia de dia, acordava no meio da noite, sempre suado, com a sensação de que alguém me observava do canto escuro do quarto. Os sonhos eram sempre os mesmos. Corredores intermináveis, portas que batiam sozinhas e vozes sussurrando meu nome em uníssono. Na quinta noite desde o ocorrido recebi uma ligação. Não havia voz do outro lado. Apenas um respirar lento, arrastado, que imitava o som dos velhos pacientes do asilo. Depois de longos segundos veio uma frase murmurada como vento por entre túmulos. Volte. E eu voltei. O asilo Santa Cecília estava mais sombrio do que nunca. Não havia luzes na fachada. Apenas a escuridão engolindo as janelas. Empurrei a porta da frente e percebi que estava destrancada. Dentro, o silêncio era absoluto, mas havia algo diferente. O ar estava impregnado com um cheiro doce e podre, como carne em decomposição misturada a flores velhas. Caminhei pelo saguão e percebi que o relógio de parede não funcionava mais. Os ponteiros estavam parados às 3 da manhã. Olhei meu celular. Também marcava 3 horas. Não importava quantas vezes eu atualizasse. Era como se o tempo tivesse parado para sempre. Entrei no corredor principal e senti algo estranho sob meus pés. O piso não era mais frio e liso, ele pulsava. Sim, pulsava como carne viva. Cada passo afundava levemente, e o eco de meus movimentos soava como batimentos cardíacos. As portas dos quartos estavam abertas. Dentro não havia camas, apenas paredes cobertas de rabiscos feitos com sangue. Palavras repetidas em todas elas. Nós estamos aqui. O corredor parecia mais longo do que antes, como se nunca fosse acabar. Mas ao fundo, como sempre, estava a porta de ferro. Aberta, esperando. Entrei. Desta vez não havia camas nem cadáveres secos. Havia apenas um espelho imenso, cobrindo toda a parede do fundo. Minha imagem refletida tremia como se estivesse submersa em água. Me aproximei, hipnotizado. E então percebi que o reflexo não era exatamente meu. A figura no espelho tinha meus traços, mas o rosto estava vazio. Sem olhos, sem boca, apenas pele lisa. Aos poucos, a pele começou a se rasgar, revelando dezenas de bocas minúsculas que sussurravam em uníssono. Agora você é um de nós. Gritei, mas meu grito não saiu. Olhei para minhas próprias mãos. Estavam pálidas, enrugadas, cheias de manchas escuras, como se eu tivesse envelhecido décadas em segundos. Atrás de mim, senti movimentos. Virei devagar. Eles estavam lá. Todos os idosos que haviam desaparecido, enfileirados, imóveis, olhando para mim com olhos mortos e bocas abertas. Mas havia mais. Enfermeiros, médicos, visitantes, todos misturados. Eram dezenas, talvez centenas de sombras humanas, todas sussurrando meu nome. Venha. É hora. Tentei correr para fora, mas a porta havia desaparecido. As paredes se fecharam, o corredor engolido pelo escuro. Quando percebi, estava dentro do espelho. Sim, dentro dele. Olhei para frente e vi o mundo real do outro lado. O corredor, a porta, tudo lá fora. Mas eu estava preso atrás do vidro. Me bati contra a superfície e gritei, mas nenhum som saiu. E então vi a mim mesmo, um eu perfeito, caminhando pelo corredor, vestindo meu uniforme, segurando a lanterna. Ele olhou em volta, conferindo os quartos, como se nada tivesse acontecido. Era como se tivesse tomado o meu lugar. Aos poucos compreendi. O asilo não rouba apenas corpos, ele rouba identidades. Cada pessoa que passa por aquela porta se torna parte dele, e um substituto perfeito assume sua vida no mundo exterior. Eu me tornei um deles. Não sei quanto tempo estou preso aqui. Não sei se o tempo ainda existe neste lado. As vozes nunca param. Às vezes, vejo outras figuras refletidas. Pessoas que também ficaram presas. Algumas há décadas, todas condenadas a sussurrar para sempre. De vez em quando, meu duplo volta. Ele se aproxima do espelho e sorri. Um sorriso vazio, gelado. Ele vive minha vida lá fora, enquanto eu apodreço neste reflexo.
Talvez você não acredite em mim. Talvez ache que tudo isso é fruto de uma mente perturbada. Mas da próxima vez que visitar um asilo, olhe bem nos olhos de quem te atender. Olhe fundo. Se o reflexo não sorrir de volta, talvez seja porque ele está aqui, do meu lado, sussurrando junto comigo. E nós nunca vamos embora.